palavra do Senhor, lembrar a você sobre o que nós estamos vivendo nesses dias e o que nós viveremos nesse ano de 2025. Eu falava aqui hoje pela manhã, lembrando sobre o tema da nossa região. Ano passado, nós tivemos o ano da fonte, que foi especial demais para as nossas vidas. Quanto fomos abençoados nas ministrações, nas séries de mensagem, dos propósitos que fizemos aqui nesse lugar. E esse ano, nós já estamos vivendo o ano da graça. Nós estamos no ano da graça na nossa região, e aqui na nossa igreja especialmente, nós caminharemos debaixo do tema Graça que nos faz crescer. E esse tema vai ser ministrado sobre a sua vida ao longo de todo 2025. E eu quero te convidar a assumir uma postura, especialmente nesse começo de ano, para identificar na sua vida, ter sensibilidade espiritual, para que o Senhor ministre e te mostre o que e como você pode crescer na sua vida com Deus nesse ano de 2025. A cada ano nós temos a oportunidade de viver algo diferente, novas realizações, novas experiências, um crescimento em maturidade espiritual, em vida com Deus, em compromisso com Deus. E eu quero te convidar para esse ano você se lançar diante do Senhor sem reservas, se lançar diante do Senhor sem se preocupar com aquilo que Ele fará. Se lance e confie que a obra que o Senhor tem para realizar sobre a sua vida é maravilhosa, em nome de Jesus. Não tenha medo de deixar Deus confrontar áreas da sua vida que você sabe que precisam ser tocadas e transformadas. Não tenha medo de permitir que o Senhor te direcione para tomar atitudes confrontadoras, desafiadoras, porque é nessas experiências que nós crescemos de uma maneira extraordinária. Que o ano da graça não seja apenas um tema, mas que seja de fato uma experiência vivida nesse ano de 2025, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. E eu quero então entrar com você na palavra dessa noite, te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 11 e 12. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Hoje pela manhã recebemos uma palavra no capítulo número 1 de Tito. Depois eu recomendo que você assista no canal da nossa igreja essa mensagem, assim como todas as outras foram gravadas, essa também foi. E nessa noite nós vamos dar continuidade nesse tema, e o tema da mensagem é o nosso tema do ano: a graça que nos faz crescer. Tito capítulo 2, versículo número 11. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Se você não tiver encontrado, na televisão aí, nas televisões, será projetado e você acompanha aí. Mesmo assentados, mas com muita reverência, palavra do Senhor para nós nesse momento. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Quem aqui é salvo em Cristo Jesus aí? Glória a Deus. Ela nos educa, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Vamos ler o 13 também. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Leitura da palavra do Senhor. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta aí. Senhor, que a tua palavra agora fale conosco. Já lemos, tua palavra, Senhor, é fonte de alimento. Tua palavra, Senhor, é a direção, é a bússola para a nossa caminhada, é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Então, Senhor, que nessa noite a tua palavra venha falar aos nossos corações,
Não, ó Pai, a minha palavra, mas a tua. Senhor, que tudo que eu disser aqui esteja, Senhor, amparado, baseado no que a tua palavra revela para nós. Seja a tua palavra, Senhor, a base de sustentação para a nossa vida, e que possamos, à luz desse texto, crescer na tua graça. Obrigado por tudo desde já, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então à palavra dessa noite. Tema, como já falei, a graça que nos faz crescer. E como eu falei aqui hoje pela manhã, a carta de Paulo a Tito é uma carta repleta de recomendações, de orientações, de conselhos para a nossa vida. Eu recomendo demais que você leia a carta de Paulo a Tito por completo. É uma carta que vai abençoar demais a tua vida. Essa palavra que o Senhor nos ensina nesse texto é um livro de 3 capítulos apenas, curtinho, você lê rapidinho e eu tenho certeza que vai edificar demais a sua vida. E eu quero começar essa mensagem trazendo aqui algumas perguntas, para a gente poder refletir antes de avançar. Como e em quais áreas a graça de Deus pode nos fazer crescer? Como e em quais áreas a graça de Deus pode te fazer crescer nesse ano de 2025? A graça de Deus, além de ser um presente que não merecemos e que o Senhor nos dá, é também a ação de Deus que opera dentro de nós, que nos faz crescer para viver uma vida de salvação e uma vida de constante transformação. A graça de Deus age também dentro de nós. A graça de Deus é recebida no momento em que abrimos o nosso coração e recebemos o convite da salvação de Deus, mas a graça também, a partir desse momento, começa a trabalhar dentro de nós. É algo que o Senhor usa para nos edificar. A graça nos leva a viver o inimaginável na presença de Deus, uma história totalmente nova com Deus nesse mundo. Então eu faço aqui essas perguntas para você: de que forma a graça de Deus nos faz crescer? Em quais áreas podemos viver esse crescimento hoje? E o que buscar em 2025 para a minha vida? Eu quero responder essas perguntas com você nessa mensagem, nessa noite. Precisamos crescer na graça, porque os desafios que nos cercam são enormes. Os desafios que você encontra na sua vida são muito grandes. E a cada ano que passa, irmã Beth, esses desafios se tornam um pouco maiores. É fato que as lutas que nós vamos enfrentando a cada ano que passa na nossa vida, nos colocam questões diferentes, questões que ainda não enfrentamos. E Edmilson, o Senhor quer nos preparar para lutarmos essas batalhas. O Senhor quer nos preparar para não ficarmos pelo caminho. Os desafios seguem crescendo, as lutas continuam aparecendo, e o Senhor nos capacita para vencer todas elas, em nome de Jesus. Vivemos num mundo desafiador, vivemos em contextos onde estamos suscetíveis a enfrentar batalhas espirituais, batalhas na nossa carne, perseguições, situações de injustiça, e o Senhor quer nos capacitar, Gabriel, para travar o bom combate em cada uma dessas áreas. Nós enfrentamos, amados, batalhas espirituais constantemente. O inimigo não se dá por satisfeito em te ver de pé, em te ver caminhando, e nós precisamos então entender que crescer na graça não é uma opção, é uma obrigação para nós. É algo que, se não vivemos, ficaremos pelo caminho. E precisamos então nos atentar ao que a palavra diz e tem a nos ensinar para crescer então nessa graça. Precisamos saber enxergar os sinais dessa graça operando em nossa vida para alcançarmos sucesso, êxito na missão que o Senhor tem nos dado a viver
Deus nos educa por intermédio de sua graça. E eu gostaria de convidar você nesse momento a levantar uma de suas mãos assim, num sinal de entrega ao Senhor, num sinal de compromisso com Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, e se você crê nessa palavra que nós lemos nessa noite, nós vamos fazer uma breve oração em cima dessa palavra que lemos nessa noite. Se você crê, repita comigo assim: Senhor Jesus, que nesse ano de 2025, a tua graça, que é maravilhosa, nos eduque, nos faça crescer em todas as áreas de nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Que a graça nos faça crescer. Quero entrar no primeiro ponto então dessa mensagem para aprendermos o que o texto tem a nos ensinar. Primeiro ponto então, sobre a graça que nos faz crescer é: a graça nos educa para não perdermos tempo. A graça nos educa para não perdermos tempo. E aí eu quero ler com você o versículo número 12 que lemos aqui no início dessa mensagem, que vai dizer assim, vamos ler o 11 e o 12. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Vamos ler o final de novo aqui, só o final. Para que vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Amados, a graça do Senhor nos educa para vivermos uma vida que precisa ser vivida. Um estilo de vida que é urgente. A graça do Senhor nos educa, Ricardo, para adotarmos uma postura que o Senhor quer de nós, porque é necessária. O Senhor não quer de nós essa posição por um mero capricho, à toa, simplesmente porque deu vontade. Não, é porque é necessário. Viver dessa maneira é fundamental, Marcos, para não ficarmos pelo caminho, como eu falei no início aqui. E note aqui uma coisa, o versículo 12 nos mostra dois estilos de vida: a velha vida e a nova vida. A velha vida tem duas marcas aqui que eu quero destacar para você nesse momento. A vida que o Senhor nos arrancou, que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos livrou. Essa vida tem duas marcas de acordo com esse texto. A primeira delas é a impiedade. Impiedade. Impiedade significa um estilo de vida que não leva em consideração a soberania de Deus. O que é o ímpio, Rogério? O ímpio é aquele que não cultiva um relacionamento com Deus, que não se submete ao querer de Deus. O ímpio é aquele que vive alheio à vontade de Deus. O ímpio é aquele que vive de acordo com a sua própria vontade. O ímpio é aquele que não está preocupado em nutrir um crescimento espiritual. O ímpio é aquele, Viviane, que não está interessado em orar antes de tomar uma decisão, em saber qual é a vontade de Deus antes de tomar uma decisão. O ímpio age pela vida, pela cabeça e pelo coração dele. E a marca da velha vida que nós tínhamos antes do encontro com Deus, Letícia, era a impiedade. Tomávamos a decisão, fazíamos as escolhas, fazíamos as coisas e depois colhíamos as consequências delas, e muitas das vezes, infelizmente, consequências dolorosas, consequências que nos afastavam da presença de Deus. O ímpio age sem se importar, o ímpio age de acordo com o seu impulso naquele momento, de acordo com aquilo que vai ser aos olhos dele melhor para ele. A marca da velha vida, a primeira marca é a impiedade. A segunda marca da velha vida que o texto vai nos mostrar aqui são as paixões mundanas. Paixões mundanas, que são os desejos do nosso coração, os impulsos carnais. A velha vida estava inclinada, Natane, a satisfazer os desejos do nosso coração. Se a minha carne quer tal coisa, eu vou buscar tal coisa. Por quê, irmão Ronaldo? Minha carne quer, minha carne está gritando.
ela grita por isso. Então, Florisvaldo, eu vou lá e faço, eu vou lá e executo aquilo que precisa, porque eu preciso suprir as paixões mundanas que estão impregnadas nesse corpo pecador que nós carregamos aí, né? Que nós temos aí. Então, essas são as duas marcas da velha vida e o Senhor nos salvou dela, amém? O Senhor nos salvou dessa velha vida. Qual é a nova vida que o Senhor nos dá? E aí entramos também no que o texto também nos apresenta. Marcas da nova vida. Se você puder, repete sim comigo assim: sensato, justo e piedoso. Essas são as três marcas que a graça de Deus marca na gente, carimba na gente. Agora vamos olhar aqui o significado de cada uma delas. A vida sensata é a vida com seriedade, com prudência, com sabedoria. A vida sensata que a graça de Deus nos faz viver é aquela vida que, antes de dar um passo, eu me preocupo em saber, é o melhor de Deus para a minha vida? A prudência antes de tomar uma decisão, antes de falar algo, antes de postar algo, antes de ver algo, antes de ir para algum lugar. Luiz, a palavra nos mostra que a graça de Deus nos dá essa sensatez. Essa graça nos educa a viver com essa sabedoria que eu falei na semana passada. Sabedoria é compreender tudo aquilo que eu sou em Deus, tudo aquilo que a palavra tem a me ensinar. Então eu aplico na minha vida e agindo assim, eu estou agindo com sabedoria. E aí nós temos ainda uma outra marca, a marca da justiça. A palavra justa nesse texto, na palavra do Senhor, significa prezar por aquilo que glorifica a Deus, independente do custo. Palavra que tem um significado também muito forte para nós, tem um significado muito profundo. Ou seja, para mim, no final das contas, vai valer a pena não é a melhor palavra, mas importa no final das contas aquilo que é do agrado do Senhor, aquilo que glorifica o nome do Senhor, aquilo que vai exaltar o nome de Jesus através da minha vida. Não importa quanto vai me custar, importa é que o Senhor cresça e que eu diminua, importa que o nome dele seja glorificado, importa é que o coração dele se alegre, porque a marca da vida que vivemos é uma vida para alegrar o coração de Deus. Glória a Deus por isso. É uma vida, Pedro, vivida para alegrar o coração desse Deus que nos ama muito, que nos derrama uma graça maravilhosa, que nos dá uma vida que não merecemos. Então, justa significa isso, importa alegrar o coração de Deus. E a terceira marca é a piedosa. Piedoso significa cultivar disciplinas espirituais em busca da santificação. Então, eu me preocupo também em fortalecer o meu espírito. Eu estou na presença de Deus e a graça dele me educa, Leandro, para a cada dia mais fortalecer o meu espírito pela leitura da palavra, pela oração, pela participação na celebração do Senhor, no culto do Senhor, na mesa do Senhor. Vida piedosa significa vida de busca ao Senhor. E aí a gente tem então agora o cenário todo desenhado diante de nós, e agora a questão que se levanta é a seguinte: quem vive dessa maneira não tem tempo a perder. Você concorda comigo? Quem está vivendo uma vida que busca alegrar o coração de Deus, não perde o tempo com besteira, não perde o tempo com coisas que vão afastar da presença do Senhor, que vão nos lançar fora, porque isso para nós é o mais importante, permanecer perto dEle. A graça vai nos educar para valorizarmos o que precisa ser valorizada. Olha que coisa maravilhosa, nós não vamos perder tempo com coisas que nos levarão a lugar nenhum, não vamos perder tempo com coisas que nos levarão a um buraco no final, que nos causará um grande dano. Nós estamos caminhando numa direção que no final a gente vai olhar para trás e dizer: como vale a pena caminhar nessa estrada, como vale a pena viver essa vida. Quem vive no ritmo dessa graça do Senhor não perde tempo lamentando o passado,
porque a velha vida já foi vencida, glória a Deus. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Então eu não perco tempo lamentando aquilo que passou, eu não perco tempo lamentando as oportunidades que eu perdi, eu não perco tempo lamentando o passado de dores que eu possa ter vivido distante do Senhor. O passado não me aprisiona mais, eu não perco tempo com ele. Uma outra coisa, eu não perco tempo nesse momento cultivando inimizades. Eu não me importo se no ambiente do trabalho a pessoa gosta ou não gosta de mim. Eu não me preocupo se no ambiente familiar estão falando bem ou estão falando mal de mim. O que me preocupo nesse momento é, através da minha parte, o que cabe a mim em cada relacionamento, eu quero oferecer aquilo que eu carrego, a graça do Senhor sobre a minha vida. Falamos aqui hoje de manhã, somos embaixadores dessa graça. Temos, Viviane, uma bagagem que nós carregamos. Nessa bagagem, Odaleia, graça de Deus. Ah, Odaleia, estão falando isso de você. Odaleia, fulano quer o seu mal. Olha, fulano já falou que te vê como inimiga. A postura da Odaleia é, da minha parte, ela vai receber graça de Deus, porque é isso que eu tenho para entregar. Aleluia por isso. Eu não vou perder tempo cultivando sentimentos ruins no meu coração. Eu não vou perder tempo cultivando planos, cultivando pensamentos que não vai me levar a lugar nenhum. Eu vou me preocupar em oferecer aquilo que eu tenho, e eu oro sobre a sua vida nesse ano de 2025, recebe essa palavra sobre ti, em nome de Jesus. Não importa o que pensam de você, não importa o que vão falar ao seu respeito, não importa os comentários no ambiente de trabalho, na família, seja lá onde for, importa é aquilo que você oferece, porque a graça de Deus está te educando, a graça de Deus está agindo na sua vida. E mais importa oferecer a boa dádiva que eu tenho do Senhor, do que me preocupar com o que estão oferecendo para mim, seja algo bom, seja algo ruim, uma justiça ou uma injustiça, mais vale glorificar a Deus através da minha vida, em nome de Jesus. Talvez você possa olhar e pensar, pastor, é difícil isso, e realmente é. Não é fácil viver essa palavra, mas eu trago aqui a revelação desse texto para nós, para alegrar o nosso coração. A graça de Deus vai te educar para viver isso em nome de Jesus. Olhe para a graça de Deus, à luz desse texto, como um presente que Ele te dá. A graça age como professora na nossa vida. Por isso que eu falei para você olhar no início dessa pregação para o seguinte: pastor, o que tem que mudar na minha vida? Eu quero identificar, eu quero saber o que é que você tem como desafio para 2025. A graça de Deus vai te capacitar. Não se preocupe em pensar se você vai conseguir ou não vai conseguir. A graça nos garante e nós caminhamos nela em nome de Jesus. Eu me garanto na graça de Deus. Não sei se eu vou conseguir com a minha força, com certeza não vou conseguir, mas pela graça do Senhor, eu vou dar passos que eu nunca imaginei conseguir dar na minha vida, eu vou tomar atitudes que eu nunca imaginei conseguir tomar, e no final das contas, as pessoas vão perguntar: Guilherme, como você vive isso? Andréia, como você vive isso? Andréia, como você vive isso? E a resposta que nós vamos dar é o seguinte: existe uma graça na minha vida que me educa, que me ensina, que me capacita a fazer o que eu nunca imaginei que pudesse conseguir. A graça nos educa. E eu falava que hoje pela manhã, Tito recebe essa palavra aqui, num lugar difícil. Tito recebe essa palavra aqui, tendo que pastorear num lugar complicado. Tito recebe essa palavra numa ilha cheia de pecado, numa ilha com pessoas complicadas, numa cultura de malandragem, numa cultura de imoralidade, de injustiça. Esse era o contexto e a fama da ilha de Creta naqueles dias. E Tito recebe essa palavra maravilhosa, irmã Beth: a graça de Deus vai te educar e vai te ajudar a viver nesse lugar. Talvez você olhe para o contexto que você vive,
Talvez você olhe para a cidade, para o bairro, para o país, para o mundo, para a geração, para o tempo, para a família, para o trabalho. Sei lá o que é que você olha e te preocupa. Eu trago essa palavra falando o que eu já falei de manhã, mas eu preciso dizer agora aqui também. A graça de Deus te educa para viver em contextos desafiadores. Tão somente creia em nome de Jesus. Não há lugar difícil demais, não há ambiente difícil demais, não há luta difícil demais, porque a instrução que eu preciso, a graça de Deus me dá. E glória a Deus por isso. Então, primeiro ponto dessa mensagem, não perca tempo. Esse ano, em nome de Jesus, não perca tempo com bobeira. Não perca tempo com aquilo que não vai gerar crescimento na sua vida. Não perca tempo com preocupação de pessoas, de situações. Priorize o que vale a pena na sua vida em nome de Jesus. Que vale a pena? É isso que eu quero me ocupar. Senhor, é isso que eu quero me ocupar. E essa é a nossa oração nessa noite. Segundo ponto dessa mensagem, sobre a graça que nos faz crescer. A graça nos educa para perseverarmos. A graça nos educa para perseverarmos. Versículo número 13 vai dizer assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça vai nos educar a perseverar. A graça vai nos preparar para continuar firme no dia mau. E eu quero também orar por você nessa noite, para pedir ao Senhor que te capacite, que te abençoe, para que nos momentos mais difíceis desse ano, Ele te sustente de pé em nome de Jesus. Que o Senhor sustente a tua vida. Por quê? Porque essa graça nos faz perseverar. Essa graça atua assim na nossa vida. Irmão Ronaldo, quando a gente quer desistir, essa graça não permite, glória a Deus. Essa graça nos incomoda, essa graça, Vitória, trabalha no nosso coração. Você não vai parar, porque não é plano de Deus você parar. Ela nos capacita a perseverar, porque nós estamos caminhando em direção a um alvo que é precioso, que é maravilhoso. Que alvo é esse, Samiri? Encontrar o nosso Deus no final dessa jornada e receber a coroa da vitória em nome de Jesus. É por isso que a gente não perde tempo com coisa boba desse mundo aqui, porque eu estou em busca de um objetivo lá no final. Nós estamos numa grande maratona, e eu dou graças a Deus pelo intercessor dessa noite, que é um maratonista, Adeilton. Adeilton, no final do ano você vai ver ele na televisão, na São Silvestre, ele já falou, pastor, no final do ano eu estou lá. E eu quero pegar o exemplo do Adeilton, maratonista. Adeilton, você corre quantos quilômetros já? Olha aí, 21 quilômetros. Tem gente que não anda isso nem de carro, mano. Coisa boa, hein? 21 quilômetros. Amados, se você perguntar para o Adeilton se é fácil correr 21 quilômetros, com certeza ele vai falar para você que não é não. 21 quilômetros é coisa beça agora parando para pensar, hein? Rapaz, Deus te abençoe. 21 quilômetros, meu Deus. Eu não sei daqui até onde que dá 21 quilômetros. Alguém tem aí uma... Cadê o taxista aí? 21 quilômetros daqui aonde? Misericórdia. Varão, Deus te abençoe. Saúde boa. Continue crescendo essa saúde aí. Aonde? Meu Deus, mano. Ele trabalha lá na Tijuca. Então, olha só, 21 quilômetros. Amados, a nossa vida com Deus é como uma maratona, não é como 100 metros rasos. Eu amo essa analogia que Paulo traz também nas Escrituras, que nós estamos aqui, carinho, correndo uma maratona na vida com Deus. E essa maratona, a questão toda não é a velocidade que você está correndo, mas é a constância que você corre. A constância tem um valor muito grande. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, rapidinho aqui. Tem alguém aqui fazendo aquele plano de leitura da Bíblia em um ano aí? Levanta a mão aí, quem está nesse... Tem uma galera aí, né? É uma maratona, hein? É uma maratona. Lê a Bíblia inteira em um ano. Ontem eu estava falando numa live sobre isso e eu quero trazer essa instrução agora para essa palavra também. Se vai ser em um ano, se vai ser em 2 anos, se vai ser em 3 anos, o importante é ler a Bíblia inteira, conhecer a palavra de Deus. Se vai ser na velocidade de 5 capítulos por dia, 2 capítulos, 3, o importante é concluir a jornada. A nossa vida com Deus é a mesma coisa. Eu quero te convidar
que nesse momento mais difícil que você atravessar ao longo desse ano, que você possa pedir forças ao Senhor e que a graça de Deus te capacite para perseverar em nome de Jesus. Através dessa instrução que nós temos nessa palavra, nós percebemos aqui que não é um esforço humano apenas perseverar, antes é uma soma de duas coisas. Para perseverarmos na caminhada com Deus, existe um esforço que vem de você e existe uma ação que vem de Deus. O esforço que vem de você é fazer o que cabe a você fazer: orar, ler a palavra, congregar, estar junto com alguém, caminhando na comunhão com Deus. Você faz a sua parte e nisso aí Deus atua trabalhando para fortalecer o teu espírito e você não fica pelo caminho. Tem um lado que é compromisso teu e tem um outro lado que é ação de Deus. E a gente precisa somar essas duas coisas. Eu preciso viver uma vida que some essas duas atividades para então eu poder viver essa graça que me faz crescer e me faz perseverar. Nós precisamos ter compromisso com Deus para perseverarmos até o final. Não negocie o teu compromisso com Deus ao longo desse ano em nome de Jesus. Não negocie estar num culto de ceia para renovar a sua aliança com Deus. Não negocie isso. Eu falava aqui hoje pela manhã, o culto de ceia é o momento mais importante no nosso mês. É o momento mais importante, porque nós estamos aqui renovando a nossa aliança com o nosso Deus. Eu falei aqui ano passado e eu quero repetir isso aqui de novo. Eu lembro que quando eu era mais novo, lá em Valença, eu ouvia o pastor pregando sobre pessoas que só iam para a igreja em culto de ceia. E ele exortava a galera nesse sentido. Não é para vir na igreja só culto de ceia, não é só uma vez no mês, tem que perseverar. Só que hoje eu me pego pensando que talvez a pregação daquele pastor seria outra. Nós não podemos negligenciar o culto de ceia, porque com o passar do tempo, até o culto de ceia virou uma opção na vida de muita gente, infelizmente. E amados, se nós quisermos perseverar na caminhada com Deus, nós precisamos valorizar aquilo que é compromisso nosso, aquilo que é inegociável na nossa vida, aquilo que só você pode fazer. Não há perseverança se vivemos num estado de desnutrição espiritual. Não tem como perseverar se você não nutrir a sua vida, Edgar, com aquilo que vai te fortalecer espiritualmente. Se você não nutrir, Tiago, a sua vida com aquilo que vai te tornar forte espiritualmente. Desnutrição espiritual leva à morte espiritual. Não podemos negligenciar isso. E a palavra está nos ensinando, a graça que nos faz crescer, valoriza o nosso compromisso diante de Deus. Essa é uma parte que não podemos abrir mão, se quisermos crescer na graça do Senhor Jesus. Persevere, porque a sua perseverança, além de ser bênção para a sua vida, abençoará também a vida de alguma outra pessoa. Porque um dia um visitante entrará aqui, um dia um parente seu vai querer estar aqui, e através da sua vida, Deus vai abençoar a vida dessa pessoa também. Persevere também por amor a essas pessoas, persevere também por amor à missão de Deus, persevere por isso. Essa mensagem é necessária para nós, essa mensagem nos traz ao entendimento e à lembrança, coisas que não podemos abrir mão. E nós vivemos um tempo onde o óbvio precisa ser repetido. Nós vivemos um tempo onde as coisas básicas precisam ser repetidas, porque até os fundamentos mais básicos o maligno tem conseguido roubar do coração de muitos irmãos, infelizmente. Precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar desse compromisso. Se você negligenciar a sua parte nessa obra, não terá como perseverar. Me lembre-se, se você for fiel ao Senhor, naquilo que cabe a você, você pode ter a certeza absoluta que da parte dele, graça nunca faltará, em nome de Jesus. Pastor, estou cansado, eu vou lá, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou para o meu quarto, como o André falou hoje, estou arrebentado, estou triste, estou preocupado, eu vou buscar, porque uma certeza eu tenho nessa vida, eu nunca vi um justo desamparado na presença do Senhor.
nunca vi. E eu quero reafirmar isso nessa palavra para você que precisa ouvir isso nessa noite. Eu nunca vi, e isso é bíblico, um justo desamparado na presença do Pai, porque a graça dele é derramada de forma muito generosa sobre a vida daqueles que valorizam ela. Creia que Deus é contigo em nome de Jesus. Não se desespere, não se angustie nos momentos mais dolorosos da sua vida. Deus tem compromisso. Eu ouvi essa frase muito e trago ela para você. Com quem tem compromisso com Ele? Deus tem compromisso. Então receba essa palavra com convicção no teu coração. E a última coisa que eu quero destacar nessa mensagem, nessa noite, é a seguinte: a graça nos educa para boas obras. E aí eu quero ler com você o versículo 14, vamos lá? Versículo 14, que diz assim: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Vamos ler juntos o final? Dedicado à prática de boas obras. Quando a gente fala de boas obras, muitas pessoas automaticamente pensam no seguinte: dar comida para quem tem fome, vestir quem está nu, dar água para quem tem sede, cuidar de um morador de rua. Tudo isso é boa obra? Claro que é, claro que é. Só que eu quero trazer para você nessa noite um entendimento mais maduro sobre o que a Bíblia chama de boas obras. O que são essas boas obras? Boas obras não são atividades que você faz para dar uma limpada na barra aí da sua consciência, porque infelizmente acontece muito isso. Pessoas vão para a rua, dar comida para um morador de rua, participar de um bazar solidário, fazer alguma coisa nesse sentido para tirar um peso na consciência, sentir um pouco melhor consigo mesmo. Ou seja, a preocupação está com ele mesmo, não com a pessoa que está passando necessidade. E infelizmente, essa obra que é feita, ela até abençoa a vida daquela pessoa ali naquele momento, mas não gera frutos duradouros. A boa obra que a palavra do Senhor nos ensina é a obra que nós fazemos de forma compromissada. Eu entendo que é o que Deus tem para a minha vida para ser feito agora. Então eu quero trazer aqui alguns exemplos de boas obras que a graça de Deus te capacita a realizar. É se doar pelo outro, independente da condição dele. É se doar pelo bem e pela bênção na vida de outra pessoa. É entender, como falamos aqui hoje pela manhã, o seguinte, Rafael: a minha vida é um canal de bênção para o lugar onde Deus está me colocando, porque Deus me coloca em lugares com um propósito. Deus me coloca em um lugar por um querer dEle, por uma vontade dEle, e há um plano dEle para isso. Então eu preciso me doar pelas outras pessoas. É olhar no ambiente e identificar, Rogério, quais são as necessidades que existem ali, identificar e ser resposta ali naquele lugar. É se importar de verdade com a causa do outro. É ver a dor do outro e não sentir apenas pena, mas ser uma pessoa que se importa de verdade, que se entrega de verdade e abençoa de verdade. Quando eu olho a dor de uma pessoa, eu preciso ter compaixão dela. Se ela está ao meu alcance, se eu posso abençoar a vida dela, eu vou então me empenhar até que o Senhor a abençoe e até que o Senhor transforme aquela realidade. Boas obras é compromisso, é ter sensibilidade de enxergar as necessidades que estão ao nosso entorno. Como eu já falei aqui, o que Deus pode fazer através de nós para atingir as necessidades no lugar onde nós estamos. A graça de Deus quer nos capacitar para sermos essa resposta nesses lugares. É quando você chega no seu lugar de trabalho, é quando você chega no meio dos seus amigos e identificar como eu posso ser resposta aqui. Deus não te coloca em lugares à toa, Deus não te coloca em lugares por uma situação de mero acaso. Todo encontro tem um propósito no coração de Deus, todo encontro.
Não negligencie. Eu falei isso hoje pela manhã e quero também repetir aqui. A palavra que sai da sua boca tem poder. A palavra que sai da sua boca tem poder, não é porque é um passe de mágica. Se eu falar para aparecer aqui um áudio na minha frente, não vai aparecer, né? Minha palavra tem poder nesse sentido. Tua palavra tem poder para tocar corações. Tua palavra tem poder para acessar o âmago do sofrimento de uma pessoa. A tua palavra, mesmo que numa frase curta, pode curar, pode transformar, pode restaurar, ministrar graça de Deus. Por isso que a palavra nos ensina: tempere o seu falar com sal, sejam suas palavras preciosas. Em nome de Jesus, precisamos nos dedicar à prática de boas obras. Quais são as oportunidades que Deus tem colocado diante de nós para realizar essas boas obras? Irmãos, eu quero fechar essa palavra então, te levando a pensar nisso. Como podemos crescer? Eu falei sobre 3 coisas aqui nessa noite. A graça nos capacita a não perder tempo. Que nesse ano de 2025 você não perca tempo com aquilo que te afasta de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que essa graça nos educa, nos ensina para perseverar. Não seja inconstante nesse ano de 2025. Seja constante, seja perseverante. E a terceira e última coisa, essa graça nos capacita para sermos discípulos ativos no reino de Deus. Discípulos que estão em ação, que através da sua vida você possa ver Deus abençoando outras pessoas também. Se coloque à disposição de Deus. Não diminua a sua importância na missão. Você tem importância. Há um valor na sua vida para aquilo que Deus quer realizar no mundo. Creia nisso em nome de Jesus. Você tem um chamado precioso. Você tem dons preciosos. Deixa Deus usar a sua vida nesse ano, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém?